Olá Brasil, a santa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer uma oração no começo, na introdução do programa. Eu estarei orando a partir de agora, orando por todos que vão estar ligando. E no final a bispa vai orar, finalizando o programa. Portanto, queremos cercar a sua vida como aconteceu com Davi. No Salmo 139, ele diz assim, numa oração, numa das orações, que Deus o cercava por detrás e por diante. E sobre ele ainda colocava a mão. E Davi, ele tinha uma proteção muito forte. Aliás, quando Deus disse que achei Davi, com meu santo óleo ungi, e ele não será surpreendido por ninguém, pelos adversários, e ele surpreenderá muitos. Olha que coisa maravilhosa. Então Davi, ele desenvolvia coisas, projetos e estratégias de guerras também, que vivia em guerra na época, e ele surpreendia a todos. Ele mesmo não era surpreendido, porque a palavra de Deus foi dita acerca de Davi. É o selo, né? O selo da promessa. Então, domingo, nós estaremos ministrando a oração em todas as igrejas mundial do poder de Deus. E estamos também num relógio de oração, os estados, né? De hora em hora, nós temos a oração. E na última mensagem, nós falamos acerca da parábola da viúva que solicitou o julgamento da causa dela a um juiz que não temia Deus, que não respeitava as pessoas, portanto não tinha interesse nenhum. Aliás, não havia possibilidade nenhuma do juiz atender. Atendeu porque ela insistiu, ela perseverou. E Jesus disse que Deus fará justiça aos seus que oram de dia e de noite, ou seja, 2 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nossa Bíblia está aberta, inclusive, no livro de Daniel, no capítulo 6. Mas vamos orar, vamos falar com Deus, essa primeira oração do programa, e no finalzinho a bispa vai estar orando para finalizar. E por todos que oram conosco, que nos acompanham, pelos seus entes queridos que necessitam, pelos patrocinadores da obra, os dizimistas, os ofertantes que detêm o carnezinho para sustentar a obra, principalmente orando pelos que estão ligando e vão ligar hoje aqui ainda. Você pode ligar solicitando a oração por alguém, dar o nome da pessoa, ou ligar também pedindo o carnezinho para manter o programa. É muito importante. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua santa e gloriosa presença. Conhecedores da insignificância e falha humana, que é o que somos, nós pedimos a Tua infinita misericórdia sobre nós. Toca na vida dos aflitos, dos necessitados, das pessoas carentes, pessoas que estão extremamente aflitas, algumas desesperadas, desorientadas. E nós somos humanos e também falhos, e vivemos também no mesmo mundo de aflição, de angústia, de corrupção, de pandemias, de guerras. E sabemos que sente uma alma humana porque não somos melhores nem maiores. Temos conosco a oração, Pai, que é uma chave que abre os céus, é uma arma poderosa que nenhum exército mais bem preparado do mundo consegue enfrentar.
Nem o inferno inteiro, nem Satanás, nem adversário algum conseguem se equiparar à oração. Porque a oração, ela não traz socorro humano ou científico, mas traz socorro celestial. Socorro do trono da graça, do Deus vivo, do Deus poderoso. A oração abala os montes. A oração provoca o maremoto ou acalma o mar quando necessário. Tudo isso foi feito já. A oração, ela já provocou terremotos e já acabou com terremotos. A oração, ela acaba com guerras, com pandemias, com doenças incuráveis. Por quê? Porque vem do Senhor a resposta. O teu servo Davi, quando entrava em oração, ele tinha essa visão, e numa delas ele disse: quando me ponho a orar, ou elevo os meus olhos para os montes, que é a mesma coisa, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem, ele não disse virá, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi orava, ele dizia: o meu socorro vem. Eu estou orando agora porque eu sei que o socorro, não só da sua obra, não só meu ou nosso, da obra, mas daqueles principalmente que estão em hospitais, em casa, aflitos, com muitos problemas, com muitas dificuldades, problemas familiares, sentimentais, conjugais, financeiros, problemas diversos, Pai. E a maioria muito mais forte, muito maior do que as forças dessa criatura. Um dos teus servos na oração no passado disse: só o Senhor pode socorrer entre o fraco e o poderoso, e o grande e o forte. Os problemas, eles são mais fortes que nós, Pai. Mas o Senhor é infinitamente mais forte que os nossos problemas, do que as nossas adversidades, do que as decisões injustas de autoridades, na maioria das vezes corruptas e descompromissadas com a tua obra, com o Senhor. Meu Deus, toca poderosamente nesses processos contra a tua obra e reverta-os, muda corações, toca na vida do teu povo, dos seus filhos, dos bispos e pastoras, pastores e missionários e obreiros, membros da tua obra, na vida dos católicos, dos evangélicos, espíritas, dos não religiosos, das autoridades. Toca, Pai. Cura de câncer, de lepra, de doenças que a ciência não consegue tratar. Só o Senhor pode fazê-lo. Nem homem, nem ninguém pode fazê-lo. Meu Deus, abençoa poderosamente. Consagra esta água e quem dela beber receba vida. Abençoa todos que vão ligar hoje para cá e que estão ligando para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, de coração, nessa primeira oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a palavra seja dada pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, para abençoar todos nós. Amém. Bebamos da água abençoada. Domingo em todas as igrejas mundial do poder de Deus no mundo, nós estaremos orando, né? Bispos e pastores e esposas, respectivamente, obreiros. O interessante é que
existe um relógio de oração. Vai ser assim. Vai ser sempre assim agora. Até que Jesus volte, né? E o que vai resolver a sua vida é a oração. Em algum momento parece estar piorando, né? Quando a gente entra em oração. Deus provando a nossa fé, a nossa perseverança. Porque a gente não ora por orar ou por obrigação, ou porque, embora tenhamos a obrigação, o dever, né? Está escrito. A gente ora porque sabe que Deus responde. Mas às vezes ele fica em silêncio, mas já preparando a resposta. Vamos ler Daniel 6, Bispo Paz. A paz e a paz a todos vocês que estão nos assistindo. Diz assim o título: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém. 120 deputados foram constituídos. E sobre esses deputados, esses sátrapas, como é chamados, 3 príncipes, e dos quais Daniel era um. Só que entre esses 120 deputados, essas 120 autoridades, e mais esses 3 príncipes, que só estavam debaixo da autoridade do rei Dario, Daniel era o principal e se destacou. Mas isso não era normal, não era natural. Por quê? Porque todos aqueles príncipes, ou quase todos, né? Porque existiam também Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quase todos aqueles deputados eram de origem babilônica. E Daniel era de origem hebreia. E os hebreus faziam o que na Babilônia? Eram escravos. Eram escravos. Eles foram levados cativos, eram cativos, no caso, presos, escravos. Como é que pode um escravo ele se destacar ao ponto de só estar debaixo da autoridade do rei num país estrangeiro? É raro isso. É raro isso. Agora, por exemplo, nós estamos vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o presidente da Ucrânia, ele não é ucraniano, ele é judeu. Ele é hebreu como Daniel. Ele é hebreu como Daniel. E é o único judeu no planeta que preside uma nação fora de Israel. Aí você sabe por que a Rússia, com toda a tirania e demônios que tem, está fazendo isso, né? Porque o sujeito é judeu, tá? E é o único judeu no planeta que preside. Então Daniel era o único escravo hebreu que só respondia ao rei. É claro que isso ia ter uma reação satânica, maligna. Então, o fato de eu e você sermos crentes em Deus vai provocar a reação de Satanás. E qual é o preparo, qual é a arma, qual é a defesa que temos? Vamos recorrer a quem? Algum chefe de Estado para nos livrar dos demônios? Das perseguições? Não. Vamos recorrer ao Todo-Poderoso. E a única forma de recurso que Deus nos deu, né? O único caminho é a oração e o jejum. Que o jejum também é uma espécie de oração. E Daniel, ele se destaca. Agora, por que Daniel se destacou? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Quem ora 3 vezes ao dia, isso não quer dizer que seja
é necessário, você tem que orar necessariamente 3 vezes ao dia, mas é importante isso. Jesus sugere que o crente deva orar pelo menos 2 vezes, quando fala clama de dia e de noite. Né? O dia tem 12 horas, a noite tem 12, clama de dia e de noite. Escolhe uma das 12 horas noturna e ora. Escolhe uma das 12 horas diurna e ora. Então Daniel, ele se destacou, se distinguiu, se destacou entre os demais. E quando alguém se destaca, provoca o que? A inveja, a perseguição, o desconforto nos invejosos. A inveja, ela é a arma do derrotado, do fracassado, né? do incompetente. A inveja é a arma do incompetente. A inveja é a arma do incompetente. Se você tem competência, você não precisa ter inveja, né? E aí, olha que interessante. Daniel era para estar acorrentado num tronco e só ser libertado na hora do trabalho. E, no entanto, assinava as principais decisões do rei. Que coisa maravilhosa. Por quê? Por causa da oração. Então, não tem essa de você saber ou ter uma linhagem especial, diferenciada, uma origem, ter diplomas, isso, aquilo. Se você tem diplomas, glória a Deus, é importante. Mas o que faz uma pessoa se distinguir, se destacar das demais é a oração. A oração feita com fé, com esperança, com confiança. Continua, por favor, bispa. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém. Ponto. É interessante, bispo e telespectadores, internautas, ouvintes, que Daniel era tão aplicado na oração e acreditava tanto na oração, aquilo repercutiu, que até os inimigos, os adversários, os invejosos sabiam que Daniel era incapaz de ficar 30 dias sem orar. Sim. Até os inimigos, até os adversários. Então, hoje, por exemplo, há muitas leis injustas e leis que são estabelecidas ou pré-estabelecidas unicamente com o objetivo de atingir a obra de Deus, de atingirem a obra de Deus. Porque eles sabem que nós não podemos cumpri-las, porque estaremos contrariando a Deus. Então, em todos os países do mundo, o diabo é sempre por fazer isso. E Daniel, era impossível Daniel ficar um dia sem orar. Impossível. E sabedores disso, eles criaram uma situação, e o rei, isso era inconsciente, porque o rei não sabia da cilada, da armadilha, mas a palavra do rei, o decreto do rei, o carimbo do anel do rei não podia ser revogado ou voltar atrás. Então, criaram essa situação. Hoje cria uma série de situações, tá? E há projetos satânicos, malignos, né? Da parte de alguns, aliás, alguns nem são mais autoridades, só que continuam lutando pela chave do cofre novamente, né? E, enfim, e pelo poder, porque querem dar continuidade ao projeto maligno que foi interrompido pela oração dos crentes. Aquele projeto de quase 2 décadas, de saques, de destruição, de invasões, de crimes, de todo tipo de imundícia, libertinagem, né?
deterioração dos valores humanos, dos conceitos. Aquilo lá foi interrompido, aquele projeto maligno, pela oração dos crentes. Foram os evangélicos que decidiram isso. E agora Satanás quer trazer de volta os instrumentos deles. Então nós temos que vigiar. Tem até crente sendo enganado com isso aí. Ou sendo enganado ou não sendo enganado, ou se corrompendo, não é verdade? Através de propina, mudando de lado. Infelizmente, tem que falar a verdade. Agora, veja como Daniel, ele prezava, ele valorizava essa aliança de oração, esse compromisso. É uma coisa impressionante, porque Daniel podia ter tudo que o rei tinha para oferecer. O rei gostava de Daniel mais do que qualquer de um outro. Ele poderia falar, bom, eu vou precisar de Deus para quê? Eu vou fazer uma aliança com o rei vai me colocar, o rei a bispa leu ali, o rei já planejava colocar Daniel acima de todos, depois dele. E isso chegou no ouvido daqueles lá. Então, as orações de Daniel é que fizeram mudar toda a situação. Ou seja, Daniel deixou de ser um cativo, um escravo hebreu, lá na Babilônia, deixou de ser um trabalhador forçado, tá? Para ser um príncipe. Um estrangeiro virar príncipe. E o principal dos príncipes. Um homem da confiança do rei. Por quê? Por causa da oração. E a bispa leu no começo que Daniel tinha um espírito, o quê? Excelente. Espírito excelente. O que dizer a palavra excelência? Superioridade, grandeza. Então, Daniel, ele era inferior na linhagem, ele era menor na origem, tá? Porque o povo hebreu era odiado no mundo inteiro, ainda é. E por boa parte do planeta, do mundo, né? Por que a Rússia está fazendo isso? Por causa de um hebreu que está lá, na Ucrânia. Maltratando, tirando a vida de muitos. Então o povo hebreu sempre foi odiado, que ele se destaca onde vai. Aonde vai, se destaca. Lá nos Estados Unidos, os judeus são detentores das maiores riquezas da América. E da maioria dos países, até na Rússia. Até na Rússia. Por que Hitler fez o que fez? Por quê? Porque os judeus cresceram na Alemanha e viraram praticamente donos. Então, é isso. E os hebreus crescendo na Babilônia, principalmente por causa de Daniel e dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí os deputados criaram naquela época essa lei para que Daniel fosse condenado à morte. E o rei, achando que estava sendo glorificado, na verdade era falsidade. Falsidade, infelizmente, é o mundo da hipocrisia, o mundo político, né? E na maioria das vezes judiciário, enfim. Na verdade, nós temos vários mundos, né, dentro desse mundo. Tem muitos mundos aí, tem tanta gente corrompida que a obra de Deus é prejudicada, os crentes são prejudicados. E o decreto era para que o rei sancionasse uma lei que proibisse qualquer cidadão babilônico ou estrangeiro ali que fizesse oração por um espaço de 30 dias, qualquer petição a não ser ao rei. Como se o rei pudesse conceder e satisfazer desejos das pessoas. Como se algum rei, algum presidente, ou governador, ou prefeito, algum ministro do STF, ou seja, quem for, algum advogado, algum médico, algum pastor, ou apóstolo, ou profeta, pudesse suprir as nossas necessidades. Quando, na verdade, só existe um que pode socorrer entre o poderoso e o fraco, a saber, o Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Continua, por favor, bispo. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus
como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer outro homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito Dos escravos, no caso. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, por 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel. Propôs dentro de seu coração livrar. O rei ficou penalizado, ou seja, ficou com muita pena, ficou com muita dó do Daniel. Mas é porque naquele momento ele percebeu que se tratava de uma cilada, Sim. de uma armadilha, né? Por isso ele concordou. Eles pegaram o rei na sua vaidade. Sim. Tá? Como a vaidade do homem ela é evidente, né? Isso aí podemos generalizar, né? Em alguns mais acentuadas, em alguns seres humanos que não aceitam que erram. Daniel foi prejudicado porque aqueles homens planejaram e pegaram o rei na vaidade. E o rei nem pensou naquele momento. A vaidade ela deixa a pessoa fora de si. Ele nem pensou que pudesse ser uma cilada. Depois ele caiu em si. E né? eles mesmos afirmaram no versículo 5, né, que se fossem procurar ocasião contra Daniel de qualquer forma aqui neste mundo, Não mencionaram isso ao rei. Né? Não iriam, né? Tinha que achar na lei do Deus dele. Na lei do Deus. Essa lei do Deus, eles na verdade... Sabia que Daniel não iria obedecer. Né? Não que Deus mandasse Daniel orar 3 vezes ao dia, né? Mas é que Daniel ele tinha um compromisso com Deus. Daniel gostava do rei, respeitava o rei, reconhecia o favor do rei, Sim. a ele, ao povo dele, do Dario. Porém, Daniel não colocava ninguém acima ou como prioridade na vida dele, porque sabia que prioridade era Deus, e ainda que tivesse que pagar com a vida, né? E agora tem uma coisa interessante que, na teoria, a oração é para livramento. Sim. E Daniel foi condenado à pena de morte por causa de quê? Da oração. Olha que interessante. Tem situações na vida da gente que a gente não consegue entender. O próprio rei falou aí, essa lei não pode ser revogada. Às vezes nós nos encontramos em situações que não podem ser mudadas, aparentemente ou teoricamente, né? Mas a oração, ela excede qualquer situação adversa. A oração, ela excede qualquer poder no mundo, tá? Qualquer lei. A oração, ela contraria prognósticos, ela contraria meteorologias, tá? Ela contraria qualquer previsão, ela contraria a ciência. Muitas vezes você nem aceite isso, mas a oração, ela é mais poderosa que qualquer outro poder na Terra. Exatamente porque ela traz para a gente, para si, para aquele que ora, o poder de Deus, que é infinitamente superior a todos os poderes. E Daniel continuou orando e nem se preocupou em fechar as janelas. Não é verdade? É interessante que Daniel, além do espírito excelente, ele tinha uma ousadia, o espírito de ousadia. Quer dizer que o crente não pode ser frouxo, né? Ele não pode ser derrotado, ele não pode ser covarde, né? Aliás, a Bíblia diz, se mostrares frouxo no dia da sua adversidade, a sua força é pequena, está em Provérbios, né? Então Daniel, ele orou.
E ele também não fez questão, se Deus quiser livrar, livra, aquela história. Agora vamos à leitura para você ver que coisa linda essa história. Isso é verdadeiro, isso não é uma parábola, não. Isso não é uma parábola. A parábola ela é um exemplo, é um estímulo, enfim, é uma forma bem didática de se ensinar e conscientizar as pessoas que Jesus criou, que Deus criou. Na última pregação, falou-se a respeito, quando relatou o caso do juiz iníquo e da viúva, dizendo, tem o dever de orar sempre, sem esmorecer. Sem não pode parar. Desanimar, não pode parar, tem que... Morrer orando, né? Continua, por favor, bispo. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará? Ele te livrará. É uma afirmação. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. É interessante que Daniel, ele fez mais uma oração. Ali seria a oração extra, né? Essa oração 3 vezes ao dia. Nesse dia específico, Daniel orou 4 vezes, né? Orou pelo livramento. E o rei, que até então nunca tinha cedido ou reconhecido a grandeza de Deus na vida de Daniel, o fez. Quando ele diz que o seu Deus, a quem continuamente serve, vai te livrar. E o rei sabia que era improvável, que era impossível. Mas o rei percebeu que todo o destaque de Daniel não era por causa dele, que alguma coisa o fazia agir daquela maneira. A oração faz até mesmo o rei tratar bem a um estrangeiro, enfim, promovê-lo e abençoá-lo como fazia com Daniel. E realmente Daniel recebeu o livramento pela oração. E o coração do rei se alegrou porque o rei foi forçado, obrigado àquela situação. E os que fizeram Daniel cair na cova dos leões acabaram caindo nela. Continua, por favor, bispo. Então o rei muito se alegrou a si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém. Aí você vê, os leões estavam realmente em jejum, né? Amém. Com fome, porque nem esperou chegar embaixo.
Por quê? Porque não tinha o selo, não tinha a marca de Deus. Nem mesmo o leão pode tocar naquele que tem a marca de Deus. E Daniel tinha a marca de Deus. Agora, interessante é que Daniel falou, quer dizer, a Bíblia está dizendo, não foi achado nenhum dano porque creram no seu Deus. É a chave para que você não sofra dano num mundo tão corrompido, corruptor, num mundo tão desgraçado, desculpa a expressão, com tantas pandemias e guerras e ganâncias, tá? E perturbado como está o mundo. Os crentes têm que viver em oração. Como Daniel demonstrou essa crença através da oração, porque não tem outra forma de você demonstrá-la. Não, é orando. Aliás, em Ezequiel, se eu não me engano, Deus, quando vê o povo dele sendo dizimado, os hebreus, com mais uma perseguição na época do profeta Ezequiel, e o profeta ora e Deus dá um recado e fala, eu multiplicarei homens e mulheres, né, dessas, mas ainda nisto solicitado. Eis que eu vou atendê-los, eu vou multiplicar, eu vou fazer nascer, eu vou preservar, eu vou aumentar o contingente, o meu povo na terra, mas ainda nisto, até nisso aí, permitirei que seja eu o quê? Solicitado pela casa de Israel. Eu já ouvi até pregador, eu não sei se pode nem chamar de pregador, mas líderes religiosos dizendo que não é Deus que dá o filho. O que é uma blasfêmia, um absurdo isso aí. Porque se até nisso Deus falou, eu vou esperar ser solicitado, ser pedido. Eu vou esperar a oração de vocês. Quando vocês orarem, eu faço o que vocês desejam, que é a multiplicação do exército de Israel. Então, a oração realmente muda tudo. E você precisa orar. Ah, mas eu tenho vocês que oram por mim. É diferente. Primeiro que a falta da oração demonstra uma incredulidade. E mais do que isso, a preguiça e a falta de interesse em Deus. Você que não ora, já me perdoa. Você que não ora, você é preguiçoso, você não crê, e você não tem interesse por Deus e manter-se em comunhão com Deus. Então a oração, ela representa muito, 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 muito. Eu e você precisamos orar. Por isso, Deus estabeleceu e temos falado acerca disso. E todos os domingos nós faremos o domingo da oração, tá? Neste ano especial. Estamos no começo do ano ainda. E essa oração vai mudar muita coisa nesse ano. Em nossas vidas, na vida de todos. Ainda que o rei, ele nos queira ou seja forçado a nos mandar para a cova, né? E pareça improvável, impossível o livramento, a oração nos livrará, a oração a Deus, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? O rei mesmo, ele afirmou, né? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele não perguntou para Daniel se Deus ia livrá-lo. Ele afirmou que Deus iria livrá-lo devido às coisas que ele via. Esse serve, ele refere-se à oração, né? Sim. A comunhão, porque qualquer coisa que Daniel pedisse ao rei, ele dava. Financeiramente falando, sei lá. É improvável, né, Daniel, se livrar ali aos olhos humanos, porque pensa bem que todos os príncipes, todos os presidentes, os 120 presidentes, mais os 2 príncipes foram depois lançados na cova dos leões, e eles não foram lançados apenas eles, mas também os filhos, as esposas, a família deles, e os leões esmigalharam todos os ossos. Quantos leões tinham ali naquela cova? Ninguém sabe, né? Precisar. Porém, olha a quantidade de pessoas que os leões esmigalharam os ossos. Todos os 120, mais os 2 príncipes e familiares e tudo mais. Então, ninguém resiste ao poder de um... Aliás, só teve um homem na história da humanidade
que por Deus mediu forças com o leão e venceu, foi o Sansão. Mas porque ele tinha o selo, a marca, né? Ele tinha a marca de Deus na vida dele. Então, Daniel, ele conseguiu fechar a boca de centenas de leões, na verdade. Centenas de leões. E era uma forma de punir os criminosos ou os desobedientes. Lançar na cova de leões ou na fornalha de fogo era pena de morte, o país tinha pena de morte. Então a oração, ela livra. É interessante que esses dias mesmo nós vimos aí condenada na Tailândia a pena de morte, uma infratora brasileira por porte de drogas, né, tráfico de drogas, e lá é pena de morte. Ela que até blasfemou e pecou contra Deus e a autoridade máxima da nação dela, né, com aqueles dizeres horríveis, e que agora solicita ao presidente uma ajuda, um socorro, que certamente não virá porque o homem não pode fazê-lo. Se ele vier a fazer, é Deus quem está fazendo, tá? Para revogar uma lei daquelas. Então, o ser humano, ele acha que numa situação adversa como essa, ele pode socorrer a recursos humanos ou científicos. É por isso que o mundo está desse jeito. O mundo não ora, o mundo fica atrás de remédio. Não ora. Há quem se sinta insatisfeito com as minhas palavras. Também não estou preocupado com isso, não. Eu não posso me adequar a sentimentos e pensamentos e leis injustas que contrariam o poder de Deus. O poder supremo, a excelência é de Deus. A superioridade, a grandeza de Deus. Tá? O senhor vai ser punido, vai ser processado, vai ser questionado, igual foi esses dias, por uma autoridade, um juiz, né? E eu respondi de acordo com aquilo que Deus me deu. Então, vou continuar pregando a palavra, vou afirmando que Deus cura. Eu fui perguntado pelo juiz, né, pelo doutor, se realmente tinha curas de Covid na igreja. E eu respondi que não só de Covid, mas de todas as doenças. E que eu tenho prova suficiente. Eu tenho laudos médicos, inclusive. E tem médico que caiu sentado quando viu isso aí. E quando viu o estado da pessoa, com câncer, um estado terminal. Domingo nós vimos Deus levantado num colchão, uma criatura que não tinha firmeza mais. Estava gelado, o corpo todo gelado. Então é evidente. Mas aí, eu não sei se eu consegui satisfazê-los, né? Satisfazer as autoridades. Eu respondi que isso não provinha de semente alguma ou de qualquer outro poder humano ou científico, mas exclusivamente do poder de Deus. Deus cura câncer, cura Covid, Deus cura lepra, Deus cura cegueira, surdez, paralisia. Ele cura. Cura quando Ele quer curar, Ele cura. Ele é quem pode fazer. E qual é o canal, qual é o caminho, qual é a receita, qual é o tratamento? Oração. Se você ora, Deus te atende. Vamos orar, bispo, por favor. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por esta explicação, por esta mensagem maravilhosa vindo do teu trono, Pai. Porque só mesmo o Senhor para esclarecer tão nitidamente aquilo que devemos fazer. E quando o Senhor fala que devemos orar sem esmorecer, é porque o Senhor quer ouvir o nosso clamor, o Senhor quer ouvir as nossas petições. E o Senhor tem prazer em atendê-las. Então, Pai, neste momento clamamos a Ti por essa pessoa que se achava numa cova de leões, que se achava perdida, sem esperança, que se achava, Senhor Jesus Cristo, no fim da vida, sem esperança, sem expectativa alguma. E, no entanto, agora ela ora junto conosco, pedindo a Ti, clamando ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode fazer, sim, todas as coisas, até mesmo fechar a boca de muitos leões. Então, que essa pessoa receba o toque da Sua mão poderosa,
pois intercedemos por ela e juntamente com ela neste momento, que o teu poder possa agir na saúde, possa agir na vida financeira, familiar, que possa agir no coração, trazendo paz, na alma, dando, Senhor, a certeza da vitória. Põe as tuas mãos poderosas, Senhor, e livra para a glória do teu nome, pois intercedemos, pedimos, solicitamos por elas, Pai, juntamente com elas. E nós cremos no teu poder, cremos que a tua mão há de alcançar e não importa o problema, não importa o que ela esteja passando, porque o Senhor é Deus de poder e vai transformar, vai dar a vitória para a glória do teu nome. Não é, Senhor Jesus, para a nossa glória de forma alguma, mas é para louvor, honra e glória do teu santo nome. Pai. E nós entregamos, Pai, o teu povo em tuas santas mãos, aqueles que ajudam a tua obra, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los, prosperá-los, porque é de onde vem o socorro para a tua obra, Pai. Não esperamos o socorro das autoridades, não esperamos de outra forma, a não ser daqueles, meu Deus, que têm dizimado na tua casa e ofertado. Então que o Senhor possa prosperá-los e abençoá-los grandemente, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a água que está diante do rádio, da televisão, que está diante do celular, Pai. Põe a tua mão poderosa e faça com que se transforme e abençoe essa vida em nome de Jesus, pois entregamos em tuas mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Beba da água abençoada agora. Graças a Deus. Que Deus, então, abençoe ricamente a sua vida, os seus caminhos. Quero mandar um abraço para o bispo Roberto, lá no estado do Pará, e a pastora Fabiana, que me solicitaram ainda há pouco a oração para consagrar o óleo, que será entregue gratuitamente a todos ali no estado do Pará. Deus abençoe, fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus abençoe, beijo no coração.